o elevador lotado e o burnout anunciando sua chegada. Você é daqueles profissionais de alta performance que sim, estão cansados, exaustos, mas mesmo assim continuam querendo produzir e tentando recuperar a performance, como num elevador lotado. Pois é, a gente precisa conversar seriamente sobre o burnout, sobre aquilo que está te atrapalhando e está te tirando do seu propósito. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental e eu falo para pessoas, para profissionais de alta performance, que sim, são muito bem-sucedidos financeiramente, mas estão à beira de um ataque de nervos, literalmente. Ou melhor, à beira de cair no abismo do burnout. Esse assunto é com você, que está tentando recuperar a sua alta performance, produzindo cada vez mais. E você acaba confundindo tudo isso com uma produtividade tóxica. E quando isso acontece, você acaba agravando o problema. Você acha que está fazendo certo, colocando mais e mais serviços na sua lista para ganhar performance, e na verdade você está caindo numa grande armadilha. Sim, a armadilha do elevador lotado. E nesse vídeo eu vou te explicar essa metáfora que eu trouxe justamente para discutir com você essa situação. Eu sei que você vai falar para mim que a única saída talvez seja mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país, largar tudo e ir embora. Não. É aqui, ó, mental. Pequenos ajustes que você faz na sua mentalidade, no seu jeito de pensar e no seu jeito de agir com consciência podem sim te livrar do burnout. Podem fazer com que você dê um passo atrás desse abismo que você está caindo. E eu te falo de carteirinha, porque eu já tive, trabalho com pessoas que também já tiveram burnout. E sim, é possível se recuperar sem precisar mudar de vida. É possível sim ganhar dinheiro e trabalhar com propósito, fazendo ajustes na sua rotina, que eu tenho certeza que você, vivendo no automático da forma que está, não está tirando proveito de tudo aquilo que você conquistou. É ou não é? E hoje eu quero trazer para você essa metáfora simples, mas profundamente real. Explicar por que tantos profissionais brilhantes, assim como você, estão chegando à beira de um colapso emocional. E porque talvez você esteja mais perto do burnout do que imagina, mesmo funcionando a todo vapor, mesmo entregando, mesmo dando conta. Eu tô falando do elevador lotado da sua mente. Se você sente um cansaço que não passa, uma irritação sem motivo, uma falta de clareza, uma falta de foco, dificuldade em raciocinar, a sensação de estar sempre atrasado, isso não é preguiça, isso não é falta de disciplina, isso também não é falta de foco. Isso é um sinal claro do burnout. E ele começa exatamente assim, silencioso, nas pequenas atitudes, vai chegando de mansinho, quase imperceptível, até o dia em que você finalmente percebe que não consegue mais sair. O burnout, ele não é uma coisa grande que chega de repente na sua vida, não. Eles são micro detalhes, que eu chamo de micro traições que você vai fazendo no seu dia a dia, que vão te levando para um processo sim de um colapso emocional. Voltando a falar de elevador, agora você imagina o elevador, esse elevador interno, o elevador aqui ó, da sua mente. O lugar onde sua mente tenta organizar tudo o que você vive, o que você pensa, o que você sente, o que você carrega e entrega diariamente. Ele não desmorona de uma vez, ele vai travando aos poucos, pela soma de micro excessos, pelo hábito de colocar mais peso do que cabe. Burnout é isso, é a soma de pequenas sobrecargas diárias que você ignorou por tempo demais. E é por isso que você precisa ouvir isso agora, por isso que eu estou falando com você nesse vídeo. E se faz sentido para você, já curte esse vídeo, já compartilha. Assina o canal para que eu possa produzir cada vez mais e mais conteúdos que façam sentido para você e para as pessoas que estão sofrendo com esse sintoma silencioso do burnout, mas que faz um estrago gigante na nossa vida. Eu estou falando para você da armadilha invisível. É o profissional excelente que carrega tudo
e a todos, em todos os andares. Se você é alguém assim, competente, responsável, comprometido, existe uma armadilha emocional que você caiu sem perceber. É a crença de que ser excelente significa aguentar mais. Eu já passei por isso e eu sei o quanto isso é difícil. Você, por causa dessa crença da gente acreditar que a gente pode sim, cada vez mais, a gente vai assumindo demanda que não é nossa, a gente aceita prazos impossíveis, encaixa tarefas enquanto respira, enquanto come, enquanto dirige, trabalha em janelas minúsculas, não recusa pedidos, carrega o peso emocional da equipe, tenta resolver o mundo inteiro do primeiro ao 20º andar. Pois é, até que sua mente vira um elevador superlotado. E o que acontece com o elevador superlotado? Ele simplesmente trava. Você aprendeu que dar conta é comportamento de alta performance. Você está enganado. A verdade é outra. Acumular o peso é o primeiro passo para o burnout. E quanto mais autoconsciência, quanto mais consciente você está, mais você percebe que isso não é sobre o trabalho. É sobre o personagem que você criou para viver o seu trabalho. A neurociência ela explica isso como sobrepressão. É o cérebro que se fragmenta até entrar em colapso. Agora vamos entender de forma técnica o que isso acontece dentro de você. Toda vez que você coloca mais uma pessoa no elevador, mais uma tarefa, mais uma demanda, mais uma responsabilidade, seu cérebro ele precisa reorganizar prioridades, abrir novos circuitos, recalcular riscos, reequilibrar emoções, ativar zonas de alerta, suprimir pensamentos concorrentes. Esse processo, repetidas vezes dentro do seu dia, por exemplo, ele destrói sim a sua atenção, a sua memória do trabalho, seu raciocínio lógico, sua visão estratégica, sua capacidade de decisão e sua autorregulação emocional. E é exatamente isso que a gente vê no burnout. O corpo ele continua funcionando, mas a mente ela perde a capacidade de sustentar tudo aquilo que sempre sustentou. É acúmulo demais, gente. E o burnout ele não começa na exaustão, ele começa no acúmulo. E o acúmulo que vive dentro do seu elevador mental. Agora, quando o elevador trava, o limiar emocional do burnout já está tomando conta. De novo, o burnout ele não chega como uma grande explosão. Ele chega sim como um elevador que começa a dar pequenos alertas. Um esquecimento aqui, uma irritação ali, um cansaço que não melhora, uma dificuldade de pensar, uma vontade crescente de fugir, uma sensação de estar preso realmente e um sentimento de inadequação. Por isso que você não sente conforto, por isso que você não sente essa estabilidade que você deveria sentir. Todos esses sinais, eles são equivalentes ao que o elevador está dizendo para você. Não cabe mais ninguém, chega, para. Mas você interpreta como fraqueza, você vai interpretar como incompetência, como falta de foco. E aí o que você faz? Você aumenta mais a sua atividade. Você quer fazer mais e mais e mais. Então você coloca mais um passageiro, mais uma tarefa, mais uma demanda que não é sua, mais algum outro resultado que você precisa alcançar. E é assim que você transforma uma simples sobrecarga em um risco real de colapso. Você vai forçando a sua própria mente, acreditando que ela aguenta, mas ninguém aguenta. Burnout, ele é o elevador finalmente travando. Não porque você é fraco, mas porque você ignorou os sinais que estavam aí, há anos. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir essa quantidade de tarefas que você põe, quantidade de pessoas que você põe dentro do seu elevador. E aí que eu falo para você, que é justamente essa confusão que você faz entre alta performance e produtividade tóxica. A alta performance é você fazer as coisas sim com excelência, mas principalmente você estar presente, você fazer as coisas no momento presente.
E a produtividade tóxica é aquela de você sentir que você tem que estar sempre ocupado, que você nunca pode parar, que você nunca pode descansar. Sabe quando dá aquela sensação de desespero que parece que você vai cair por terra? Pois é o burnout batendo na porta, mostrando sinais de alerta, mostrando que você precisa mudar o jeito de você enfrentar as coisas. E o mais perigoso de tudo isso é você achar que está fazendo tudo certo, com agilidade, multitarefa, flexibilidade, responsabilidade, entrega rápida, confiabilidade. Gente, isso cai por terra. Mas tudo isso que eu citei, quando mal administrado, ela vira sim uma ansiedade crônica, uma carga emocional excessiva, um acúmulo invisível, fadiga decisória. Já falei recentemente num vídeo sobre fadiga decisória, que é quando você precisa decidir entre várias situações ao mesmo tempo. Uma fragmentação mental, porque você não conclui as tarefas que você faz. Perda de performance, por consequência burnout. É assim que os bons profissionais adoecem, e talvez isso esteja acontecendo com você, porque confundem sim capacidade com limite e confundem mais ainda produtividade com sacrifício. A mente não acha bonito o que te destrói, ela simplesmente não dá conta. E é nesse momento em que nós temos que estar atentos aos nossos sinais de alerta. Você precisa entender a verdade que nunca ninguém te contou. Alta performance não é carregar mais, é curar o desequilíbrio que fez você acreditar que precisava carregar tudo. Alta performance não é sobre fazer mais, é sobre você curar aquilo que você entendeu e gerou um desequilíbrio na sua vida, fazendo você acreditar que você pode dar conta de tudo, que você carrega tudo. E para isso, nós vamos começar, para fazer essa mudança, nós vamos começar por 3 pontos fundamentais. Eu costumo dizer que quem vê o meu conteúdo precisa sair com alguma coisa prática, precisa aprender alguma coisa. Afinal de contas, você está gastando o seu tempo precioso aqui comigo nesse vídeo. E eu preciso te ensinar alguma coisa de forma prática. Primeiro item que a gente vai prestar muita atenção é o critério. Quando nada pode sair, nada entra. Quando nada pode sair, nada entra. Essa regra é o freio de emergência contra o burnout. De forma consciente, de forma presente. A partir de hoje, você só vai aceitar uma nova tarefa se outra sair. Simples assim. Clínico, cirúrgico e profundamente estratégico. Cláudia, mas é difícil, eu tenho tantas demandas. Não é difícil, é uma questão de escolha. Eu sei que você tem um cargo importante, eu sei que você tem uma tarefa, você é um profissional que tem muitas tarefas importantes, mas você precisa aprender a delegar, você precisa trabalhar com uma equipe que entenda dos seus processos e simplesmente delegar sem apego emocional. Eu costumo dizer que muitos profissionais se apegam ao que faz por apego emocional e esquecem que precisam abrir mão para que coisas novas cheguem. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero colocar para você é justamente o critério. Quando nada pode sair, nada pode entrar. E de que forma que as coisas vão entrar na sua atividade do dia a dia? Delegando, dando autonomia para a sua rede de apoio, para aquelas pessoas que trabalham para você. Então sempre se faça a pergunta: o que vai sair do meu elevador para que isso possa entrar? Chegou uma demanda nova? Pensa logo na metáfora do elevador. O que precisa sair desse elevador para que essa coisa nova entre? E simplesmente delegue. E se não houver resposta, a porta não abre. Não receba essa tarefa. Você está protegendo o seu cérebro da sobrecarga, sim, que gera o burnout. O segundo critério que nós vamos colocar em pauta aqui nessa mesa é uma redução imediata de 20%. Difícil? Não, não é difícil. Mas você precisa fazer com consciência. É a sua zona de respiro emocional. Você não precisa reorganizar sua vida inteira. Pelo contrário, você vai liberar 20% daquilo que você faz.
Essa pequena redução, ela libera sim energia, oxigênio emocional com o espaço mental, clareza e estabilidade. É o suficiente para você sair da borda do burnout e voltar para o centro. Tire 3 pessoas ou 3 coisas do elevador e volte a respirar. Você não precisa carregar o mundo nesse elevador. Você não precisa colocar dentro desse elevador coisas que não são suas, tarefas que não são suas, tarefas que podem ser delegadas. Perceba a importância disso. Perceba a importância de você ter novamente a sua clareza mental, diminuindo as coisas que você faz. De novo, alta performance não é sobre fazer mais, é sobre simplesmente recuperar o desequilíbrio que você se colocou, acumulando coisas e mais coisas e mais coisas, e tarefas, tarefas e tarefas. Veja, tire pessoas e coisas do seu elevador e volte a respirar. Esse é um ponto importantíssimo que eu costumo falar com as pessoas quando eu falo sobre prioridade. O que é importante para você? O que é prioridade? E o que é distração? Quando você começa a distinguir e separar essas duas coisas, o seu ganho emocional, a sua performance emocional, ela sobe muito, porque você começa a olhar para aquilo que realmente importa. E o terceiro critério, não menos importante, o sinal vermelho. O seu corpo, ele avisa antes do burnout chegar. Nem todo mundo reconhece, mas sim, o corpo, ele dá sinais precisos. O corpo fala. O aperto no peito, dificuldade de focar, irritabilidade, esquecimento, uma sensação de estar travado, uma sensação de travamento, falta de paciência e uma desorganização emocional. Tudo isso são características muito específicas mesmo de você estar à beira de um burnout. O seu corpo, ele começa a falar com você. E esse é o momento de fechar a porta do elevador. Para, simplesmente esquece. Não aceita mais nada. É hora de proteger o seu sistema. É hora de proteger a sua vida. É hora de proteger a sua alta performance emocional. E se você ignora esses sinais, o burnout, ele faz o trabalho por você. Ele faz você parar com sintomas físicos. E aí você começa a ter problemas de saúde. E aí você para se cuidar, mas aí talvez o estrago já tenha ido longe demais. Então, meu objetivo é te alertar para que isso não aconteça, para que você dê um passo atrás quando o seu corpo realmente começar a dizer para você que ele está entrando em colapso. Gente, essa situação, ela é triste, ela é muito triste. Eu tive perdas gigantes de tempo, de momentos e de emoções importantíssimas na vida que eu não tenho mais como recuperar por causa disso, por viver no automático, por estar sempre querendo produzir mais, por estar querendo ficar ocupada o tempo todo. Isso não é saudável. Uma pessoa de alta performance, ela consegue olhar e consegue ter estratégia em todas as áreas da vida. Mas, Cláudia, quais áreas da vida? Autoestima, propósito, saúde física, saúde financeira, relacionamentos, vida profissional, tudo isso junto é espiritualidade. E uma pessoa de alta performance consegue enxergar essas 7 áreas e você precisa dar atenção a todas elas. E sim, caso uma dessas 7 áreas seja esquecida, você tem um colapso. Você tem um colapso sério e aí você pode realmente perder tempo e perder momentos importantes com pessoas importantes da sua vida. O meu objetivo é fazer com que você tenha consciência disso e que realmente você tome uma atitude usando esses 3 critérios que eu passei agora nesse vídeo para você, para que você possa fazer com que o seu elevador mental trabalhe melhor. De novo, primeiro critério, quando nada pode sair, nada entra. Não receba novas pendências, novas demandas, novas missões. Segundo, redução imediata de 20%, é sua zona de respiro emocional.
diminua as suas tarefas em 20%. Mas Cláudia, você vai saber, seu coração vai dizer para você. Você sabe, você é uma pessoa inteligente, você sabe daquilo que é importante, você sabe priorizar as suas tarefas e as suas demandas. Essa pequena redução de 20%, ela vai liberar sim um oxigênio emocional para você poder lidar melhor com todas as outras coisas. E o terceiro critério aqui é o sinal vermelho. Seu corpo avisa antes do burnout chegar. Pare, dê atenção, não ache que é frescura, procure ajuda. Existem profissionais que ajudam você nesse processo. Eu, como mentora comportamental, como mentora de alta performance, já ajudei inúmeras pessoas. O burnout, ele não acontece porque você não deu conta. Ele acontece porque você tentou carregar mais do que qualquer ser humano deveria. Alta performance, ela não é sobreviver ao peso. É saber o que entra, é saber o que sai e é saber o que exatamente nunca deveria ter entrado pela porta. Diferentemente de uma produtividade tóxica, onde você produz sem respiro, alta performance é a consciência de que você precisa sobreviver ao equilíbrio, é você aprender. Alta performance é sobre você aprender a conviver com as 7 áreas da vida, de maneira presente, hoje, agora, neste momento. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário aqui para mim, para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Já encaminha também esse vídeo para as outras pessoas, para que eu produza cada vez mais e mais conteúdos a respeito disso. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Trabalhar, sim, alertando sobre alta performance, ensinando profissionais a recuperar a alta performance e não trabalhar mais a produtividade tóxica, tá bom? Então cuida você da sua alta performance emocional. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Gratidão mesmo por estar comigo até aqui. Até a próxima.